Alfartana, Alfartana, vamos nessa, professor Dalmo Azevedo contigo aqui. E nessa aula a gente vai falar sobre os atributos, ou como alguns gostam de chamar, características dos atos administrativos. Na realidade, você tem que ter dois cuidados aqui. Primeiro, você não confundir que nós estamos tratando de atributos e não de elementos ou requisitos do ato. Aqui, o ato administrativo já existe. Quando você estudou elementos ou requisitos, você entendeu que ali era a criação do ato, era o surgimento de um ato administrativo. Aqui ele já existe e ele vai produzir efeitos e vai ter algumas características, ou, como normalmente se chama, atributos. E segunda coisa é você não confundir esses atributos ou características com os atributos ou características do poder de polícia. Eu evito utilizar os termos iguais. Eu trabalho atributos do ato e características do poder de polícia. Mas isso não impede que você encontre doutrinas que acabem ali utilizando os termos como se fossem sinônimos. Então cuidado para você não confundir. Lá você viu os atributos inerentes à atuação do poder de polícia. Até vai encontrar algumas coisas iguais aqui. Só que aqui a gente fala em todos os atos administrativos. O poder de polícia ele produz alguns atos, mas aqui a gente está falando de todas as espécies. Lembre, né? Pode ser um ato normativo, pode ser até mesmo um ato ordinatório, que ele vai trazer esses atributos que a gente vai falar a partir de agora. Então, o que a gente vai desenvolver? Doutrina clássica majoritária e que prevalece há 300 anos. São 3 atributos que existem, mas eu vou apresentar um quarto atributo para você, por uma questão aí de desencargo, né, de consciência, como alguns gostam de falar, um descarrego de consciência, para poder te mostrar o que a professora Di Pietro e alguns doutrinadores bem minoritários têm falado nos últimos anos, tá? Mas vamos devagar e com bastante tranquilidade para a gente poder desenvolver um ótimo trabalho aqui. A doutrina clássica, majoritária, e que você encontra em praticamente 99% das bancas de concurso no Brasil, ela vai tratar 3 atributos para desenvolver ali o nascimento, o pós-nascimento, né, a atuação do ato administrativo, a existência do ato administrativo no nosso ordenamento. Para a gente começar, vamos para a tela. A gente vai desenvolver um trabalho em cima de um atributo chamado imperatividade. Quando você fala em imperatividade, a primeira palavra que tem que vir na sua cabeça é ordem. Toda vez que você fala em imperatividade, você pensa em uma ordem. E aí, vou aproveitar e trazer para você também a palavra exigibilidade, que é uma consequência da imperatividade. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso, mas vamos lá. O que significa ser imperativo? Significa que quando o agente público produz um ato administrativo, e eu lembro você, um ato administrativo é aquela manifestação unilateral de vontade, perfeito? Né? Da administração com alguém. Claro que a pessoa tem que ter o quê? Competência para produzir esse ato. Quando ela produz um ato público, né, um ato administrativo como agente público, automaticamente está sendo desenvolvida, está sendo constituída uma ordem sobre o alvo, sobre o objeto daquele ato. Então, quando você produz um ato administrativo, você produz uma ordem de reconhecimento para outra parte. O particular, a pessoa que é alvo do ato, ela tem que entender que aquilo é uma obrigação imposta a ela. Lembre-se do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Não teria lógica nenhuma você dizer que o Estado, a administração pública, o poder público, ele precisa atender o interesse público, mas se virar para conseguir fazer isso funcionar. Isso não teria lógica. Então você dá ao Estado, né, um poder para que aquilo que ele determina se torne uma ordem. Eu não vou precisar da concordância da outra parte, eu não vou precisar fazer um acordo, bater papo, conversar. Então, é o imperativo da língua portuguesa, né? Quando você aprende lá o que é imperativo, você aprende, né? Pule, ande, corra, sei lá, se mate. Essas coisas que a gente fala para as pessoas. Quando você fala isso, você está criando uma ordem. Claro que na relação privada, se eu chegar para você e falar pule e você falar não vou pular, a gente vai ficar brigando igual as criancinhas. No direito administrativo, não. Quando o Estado fala pula, você vai pular. Não tem fuga. Ah, mas eu queria discutir esse ato depois. Beleza, mas num primeiro momento a ordem está imposta sobre você. Lembrando que, claro, nem sempre a intenção de um ato administrativo é criar ali um prejuízo, é criar uma situação de retirada de direitos, é restringir alguma coisa. Então, entenda também que assim, a imperatividade ela pode ser boa ou ruim, né? Quando você se aposenta, por exemplo, o Estado está te obrigando a se retirar da atividade pública. Então, não é de tudo ruim também. Mas você vê que em vários momentos o uso da administração pública de um ato administrativo sob sua imperatividade é essencial para o exercício da atividade pública.
Então você vai ter a ordem ali do guarda de trânsito, até dou esse exemplo, mas eu vou dar o exemplo agora invertido. O sinal está verde e o guarda está lá falando para você parar. É uma obrigação, você vai ter que respeitar. O próprio sinal, né, estando amarelo, vermelho, verde ali, você está recebendo uma ordem do Estado. A sinalização no chão, essas coisas são formas de imperatividade. Né? Você, quando vai parar teu carro, você vê ali, ó, proibido parar, você vê ali a marcaçãozinha para táxi ou para eventualmente alguma outra condição que não permita o estacionamento ali. Então é claro que essa imperatividade ela vai gerar um registro de ordem para a coletividade. Eu também não necessariamente o ato vai atingir uma pessoa específica ou um grupo específico. Qual é o detalhe? Muitos doutrinadores costumam dizer que além da imperatividade existe um atributo chamado exigibilidade. Só que assim, de novo, a doutrina clássica, moderna, majoritária, sabe? Clássica e moderna não era nem para andar juntos, mas tanto a clássica quanto a moderna, eles trazem o mesmo pensamento. Exigibilidade não é um atributo único, independente. Na verdade, a exigibilidade é uma característica que acompanha a imperatividade. Por quê? A partir do momento que eu crio uma ordem para você e você não respeita, eu, como administração pública, tenho o poder de exigir o cumprimento dele. Então, para você ver até onde a imperatividade vai. Eu não vou jogar também pro vento, falar assim, você tem que fazer tal coisa, e vou embora. Não, eu posso muito bem, fecha o estabelecimento comercial. Não vai? Eu tenho mecanismos para fazer com que você... Então a ideia da exigibilidade não é ser um atributo independente, individual, igual muita gente gosta de apontar. Não, exigibilidade é uma consequência natural da imperatividade. Agora, é claro, numa eventualidade de prova, você tem que saber a diferença entre eles. Imperatividade cria a ordem. Exigibilidade, eu tenho mecanismos para exigir que essa ordem seja respeitada. Né? Então são meios ali que eu tenho para garantir que a ordem imposta não vai ser simplesmente ignorada pelo particular. O que não é uma coisa lá muito difícil de acontecer, convenhamos. Né? Se você falar simplesmente que tem uma ordem, o cara vai deixar para lá. Então, obviamente, eu tenho essa imperatividade, essa característica de criar uma obrigação. O segundo atributo que eu tenho, que também é muito importante para nós, ele se chama atributo da presunção de legitimidade. E talvez seja o grande atributo aí para o nosso trabalho, porque esse daqui também tem alguns problemas. Você vai encontrar professores aí, presunção da legalidade, presunção de veracidade. Pô, cara, a gente tem que aplicar a doutrina que interessa. Presunção de legitimidade, vamos explicar primeiro, depois eu termino a montagem aqui, é o seguinte, de uma forma bem objetiva, determinar que o ato administrativo tem fé pública, ponto. A presunção de legitimidade ela decorre da ideia de que, quando o ato administrativo é produzido, você não tem por que questionar a real existência do fato ou a real possibilidade daquele ato ser produzido. Você simplesmente vai olhar para ele e vai aceitá-lo. Claro, não estou dizendo que essa característica é absoluta. Você olha, aceita e vai embora, e vira ditadura. Né? A gente está falando que você, num primeiro momento, ao olhar o ato, você vai ter a sensação de que ele é legítimo. A ideia da presunção de legitimidade decorre de uma teoria muito comum de utilizar no direito consumidor, direito civil, chamada teoria da aparência. Então, quando o ato administrativo é produzido, ele aparenta legitimidade. Claro que essa legitimidade aparente pode ser afastada. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu queria que você entendesse, num primeiro momento, a ideia de que, quando eu digo que um ato administrativo tem presunção de legitimidade, significa que você, num primeiro momento, vai receber aquela ordem. Gente, na boa, aqui em Blumenau, pelo menos, eu acredito que em várias cidades também sejam assim. Eu não sei se é um padrão, porque eu já vi isso em praticamente todo lugar que eu vou, mas vai que não é um padrão e eu posso estar falando merda. Mas quando você recebe um comunicado, uma notificação de infração de trânsito, vem um papel amarelo. O cara parece que escreveu com um lápis por cima, sabe? Aquele troço xerocado, aquela xerox antiga, que o cara botava ali um papel carbono no meio do caminho. Tu olha aquilo, não, isso aqui não é oficial, irmão. Só olha o documento, você não acredita. Só que, quando vem ali bonitinho, papel timbrado, tal, assinatura, identificação, aí você pensa, porra, isso aqui é legítimo, né? Claro que eu posso, eventualmente, mostrar que aquele ato ali produzido não era tão legítimo quanto ele tentou me enganar. Mas, no primeiro momento, eu tenho que aceitar aquilo como um ato. Então, essa é a presunção de legitimidade. Por mais que não pareça, aquilo ali tem que ser levado como um ato administrativo. Tem um caso interessante, se é que eu não posso falar assim, na cidade que eu morava, lá no estado do Rio de Janeiro, cidade de Magé, talvez vocês não conheçam,
Mas a professora Raquel Tinoco, por exemplo, mora em Guapimirim, que é ali pertinho. Já foi, inclusive, parte de Magé até se emancipar. Mas lá tinha um cara, um conhecido, não dá pra dizer que eu não conhecia, porque gente maluca a gente conhece de tudo quanto é lado. Que, assim, uma vez eu tava. O cara já tentou de tudo na vida, sabe? Gente boa. Ele era batalhador mesmo. Já teve fliperama, teve fotocópia, tinha lojinha pra vender, sei lá, salgadinho, bolo. E uma vez eu encontrei com ele e ele tava vestido com uma guarda de trânsito. Eu dando aula direto e tal. Raramente eu tava na cidade ali com tempo, eu chegava de madrugada praticamente. E uma vez quando eu cheguei, ele tava com um uniforme de guarda de trânsito e aplicando multa em cima de todo mundo, assim. Parava no. Ah, isso aqui é parada proibida. E ia lá e aplicava uma multa. O mais interessante é que essa multa aplicada era num guardanapo. O cara pegava um guardanapo e escrevia ali e aplicava a multa. Claro que, pô, na boa, você entrou no teu carro, vai ver um guardanapo, você vai rasgar aquilo e jogar fora. Agora pensa num outro lado. Você tá saindo assim de uma loja, alguma coisa, você olha pro teu carro, tem um cara uniformizado, guarda de trânsito, anotando um papelzinho, colando ali na tua janela. Obviamente que você vai entrar em parafuso, né? Porque você presume que aquilo é legítimo. Quando você olha, você fala, pô, peraí, cara, como assim esse guardanapo? Tu não vai sair rasgando, porque você viu um guarda de trânsito, supostamente, aplicando uma multa. Por mais que seja absurdo, cara, um guardanapo, tu não vai jogar fora, eu duvido que você vai dar essa loucura. Você vai olhar e falar, pô, vamos lá, né? Vamos tentar contestar isso aqui. Claro que a pessoa que eu tô falando não tinha competência nenhuma, que ele não sei como ele arrumou um fardamento de guarda de trânsito e se auto-intitulou guarda de trânsito. Mas o ponto que eu quero que você entenda é esse. Nem sempre, obviamente, não existe um uniforme administração pública, né? Bem-vindo à administração pública. Você não vai sempre identificar o cara pela roupa, pela vestimenta. Então, às vezes, vem um fiscal lá, aí o cara olha a tua cozinha e tal. Pô, você vai ter a identificação dele, mas presume-se que é legítima. Vai que ele falsificou. A questão é que eu não posso dizer que você, que é alvo de um ato, vai ter a competência, eu falo pelo bom sentido, de simplesmente olhar para um ato e ver, ó, esse ato aqui é legítimo, não, esse ato aqui é irregular, essa assinatura aqui é de pessoa incompetente. Cara, não tem como, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você não vai conseguir identificar isso com tanta facilidade. Né? Então, assim, a ideia aqui é que um ato administrativo ele tem a tal da fé pública. Num primeiro momento você olha e já pensa, tá tudo certo. Você vai num restaurante, você vê lá alvará de localização, licença, tudo bonitinho, você pensa, pô, tá tudo correto, isso aqui não tem nada errado. Pode ser xerocado, falsificado, comprado, mas no primeiro momento é legítimo. Então essa é a ideia. Você está fazendo sua obra, vem um cara e fala, ó, vou embargar a obra, tal, porque tem um erro aqui. E o cara é um doido só, ele acordou um dia cismando que ele é fiscal de obras e, sei lá, as drogas estão fazendo efeito ou os remédios não estão fazendo efeito. Então essa que é a ideia. Quando você fala em presunção de legitimidade, é essa característica em que você, ao enxergar o ato, você tem a aparência de um ato legítimo. E quando você fala nisso, é aqui que entra o problema. Os professores falam, presunção de legalidade, presunção... Na realidade é assim que você tem que jogar. Ó. Quando você fala em presunção de legitimidade, nós entendemos que essa presunção tem duas características. A presunção de legalidade e a presunção de veracidade. Então, na realidade, o que você vê por aí sendo falado presunção de legalidade como um atributo, não, ele é uma subespécie do atributo maior. O que significa presunção de legalidade? Está conforme a lei. O que significa presunção de veracidade? O fato apontado é verdadeiro. Então, quando você tem o somatório de um instrumento em que você acredita estar de acordo com a lei e que o que está sendo dito no ato é verdadeiro, está tudo certo. Imagina você estar em casa, tranquilão, e você recebe um decreto avisando, olha, nós vamos desapropriar a sua localidade porque é de interesse público e nós vamos construir um colégio. O que você vai fazer? Você vai falar, não vai desapropriar nada porque, apesar de a lei permitir, não é verdadeiro que vocês não estão construindo o colégio. Nós vamos construir, querido. Você quer que eu faça o quê? Que eu pegue uma máquina do tempo, te mostre o colégio construído, depois eu volto no tempo? Não tem lógica. Então é por isso que a gente tem essa característica. Quando um guarda de trânsito aplica uma multa, né, o que você pensa? O cara vai ter que falar, né? Ó, vi que estava em excesso de velocidade, vi que estava dirigindo sem a habilitação em dia, ou já estava vencida há mais de 30 dias, eu não sei o que, aquelas regrinhas bobas lá. O que você faz? Você acredita. Então, a veracidade refere-se ao fato, o que foi dito para aplicar o ato ou para surgir o ato. E a legalidade refere-se à própria lei. Juntando isso, fato verdadeiro e legislação permissiva, que permite a atuação, você tem a presunção de legitimidade. Agora,
Essa presunção, como eu disse, ela não é absoluta. É o que a gente chama de presunção iuris tantum, ou juris tantum, depende de quem gosta. Né? A gente fala o latim com I ou com J, eu sou do I. Pobreza. Então, o que é essa presunção iuris tantum? É a ideia de que, ou juris tantum, é a ideia de que essa presunção de legitimidade ela é relativa, ou seja, ela pode ser afastada. Também seria muito absurdo você dizer que basta a administração produzir um ato e tá tudo certo, é legítimo e vamos aceitar e vamos embora para casa. Não. Você pode confrontar. Pô, peraí, o cara disse que eu estava em excesso de velocidade em tal rua no dia tal. Esse dia eu nem estava na cidade, ou eu não tenho carro. Aconteceu com a minha mãe uma vez, chegou uma multa para ela, tinha lá, excesso de velocidade, na rua tal, tudo bonitinho na nossa cidade, e uma foto do carro. Não era o carro que a gente tinha, muito menos a placa que a gente tinha. Então, sabe, você vai olhar e falar, isso aqui não é legítimo. O problema é que como um ato administrativo ele é eivado da fé pública, não compete à administração pública provar que o ato que ela produziu é legítimo. Cabe a você provar que o ato não é legítimo. Então, aqui nós vamos aplicar um instituto chamado inversão do ônus da prova. Como a administração pública ela tem essa característica de agir em nome do interesse público, seus atos têm fé pública, então a gente parte do princípio que tudo que está sendo feito está sendo correto. Porque ninguém não tem lógica, eu sei que, né, para dizer isso hoje em dia parece um absurdo, mas não tem lógica o cara compor a administração pública e produzir um ato com mentira, baseado em interesse privado. Então a gente dá essa colher de chá, né? Não, seus atos têm fé pública, vá com Deus, beleza. Só que cabe a você, queridão. Não cabe à administração. Aquela história, o ônus da prova é sempre de quem acusa ou de quem aponta, né? Então a administração deveria provar que é legítimo. Não. É você que tem que provar que o ato não é legítimo. Então existe esse instrumento da inversão e cabe a você. Por isso, quando você recebe uma multa de trânsito, cabe recurso. Agora, recorra a você. Prove você. Não é a administração que tem que provar que naquele dia você estava dirigindo embriagado. É você que tem que provar que você não estava. Então, assim, cria-se um desequilíbrio? Sim, cria-se. Mas é um desequilíbrio que se resolve com o tempo, né? Ou seja, boa sorte, tá? Então, pegou esse ponto aqui? Quando você fala em presunção de legitimidade, entenda essa dupla composição que a gente tem da legitimidade, a teoria da aparência e efetivamente a característica de que há uma inversão do ônus da prova, beleza? Aliás, a imperatividade, eu vou falar isso só por desencargo de consciência, mas pode ser chamado de poder extroverso do Estado, que é baseado no direito italiano e tal. Então, ser imperativo é uma consequência do poder extroverso. Se isso aparecer na sua prova, você já sabe que se refere ao poder da administração de impor obrigações à outra parte. E, além disso, como eu te disse, a teoria clássica, né, moderna e majoritária, e que era para ser a única, não sei porque que tem outras, diz que nós temos o atributo da autoexecutoriedade, que você já deve ter estudado em algum momento lá no Poder de Polícia e que nós vamos voltar a falar aqui. Alguns chamam de executoriedade, outros tratam como se separado fosse, também não muda nada, tá? A autoexecutoriedade é a ideia de que a produção do ato dispensa uma atuação do poder judiciário. Ou seja, ao produzir o ato administrativo, o agente público ele já executa contra você aquela ordem. Então, também seria muito insano você chegar e falar assim, não, o administrador público tem que esperar a administração, tem que esperar o judiciário confirmar, porque senão aquilo não existe. Cara, não tem lógica. Se eu chego para você e falo, você tem o poder de criar uma obrigação, você está agindo em nome do Estado, você tem a fé pública em mãos, mas você depende do judiciário para agir, tem alguma coisa meio esquisita, né? Então, quando você fala em autoexecutoriedade, significa que não só você impõe uma obrigação e pode exigir que ela seja respeitada, mas também você pode executar aquilo contra a pessoa. Para você ver como é que autoexecutoriedade, imperatividade e a tal exigibilidade andam juntos, né? É uma consequência da imperatividade é a autoexecutoriedade. Exigibilidade é só um nome. A partir do momento que o administrador público age, cara, eu não preciso ficar buscando judiciário, até porque, convenhamos, né? Eu estou agindo com a função típica do Estado, eu estou agindo com a função executiva, eu não preciso ficar dependendo de um outro poder. Eu tenho essa condição de atuação independente, cara. Eu tenho autonomia, eu tenho minha produção harmônica, independente, aquela ideia de poderes. Então,
não teria muita lógica você vivenciar uma separação de poderes e ao mesmo tempo exigir a participação de um poder sobre o outro. Tá? Quando você fala em autoexecutoriedade, você tem que tomar cuidado com duas coisas importantes. A primeira coisa se refere ao que você conhece muito bem como princípio do contraditório da ampla defesa. Aqui tem um detalhe interessante que é assim, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho uma questão de autoexecutoriedade que ela pode ser aplicada de duas formas. Normalmente você tem meios indiretos e meios diretos de fazer com que o ato gere efetivamente um resultado. O meio indireto é a ameaça. Então, assim, a lei vai dizer, se você fizer tal coisa, você pode sofrer uma multa. Então ali é um meio indireto, sabe? Eu não estou atacando, resolvendo o problema automaticamente, mas eu estou criando ali algo que te leva, né, a temer agir daquela forma. Então a gente cria ali a multa, uma sanção administrativa específica. Mas às vezes a lei pode criar meios diretos de ação. Esse meio direto, normalmente ele se caracteriza muito pela coercibilidade, né? É uma forma de coerção. O meio direto é quando você resolve diretamente o problema. E aqui que está o grande detalhe. Porque assim, uma coisa é você levar uma multa. A multa você vai para o judiciário, tenta derrubar, você recorre, beleza. Você vai ter contraditório ampla defesa. Mesmo que seja um contraditório meio eu sofri primeiro e depois... Mas isso é normal. Agora, quando o meio é direto, e eu vou te dar um exemplo rapidíssimo. Hospital. Tem a saidinha ali onde sai a ambulância, né? Onde passa a ambulância. E você para o teu carro ali, impedindo qualquer ambulância de entrar ou sair no hospital. Você acha que adianta o Estado falar, olha, se você parar o teu carro, você vai levar uma multa. O cara para o carro, sai, a gente aplica multa nele, aplica 30 multas nele, mas continua sem ambulância entrando e saindo. Então, às vezes eu preciso utilizar meios diretos para resolver. Eu vou lá e retiro o carro, recolho o carro para o depósito. Então é isso. Esse que é o problema. Quando a administração vem e aplica uma forma de resolver que não seja indireta, mas sim direta, manda fechar, recolhe teu carro, você sofre no contraditório ampla defesa. Porque você fica pensando assim, tá, e aí, como é que eu vou contradizer se aquilo já foi executado, se aquele efeito já foi produzido? Cadê meu contraditório, cadê minha ampla defesa? Então não há. A autoexecutoriedade não pode andar junto com esses princípios. Pode. Entenda que no caso das ações diretas produzidas pelo Estado, o contraditório e ampla defesa, eles são apenas diferidos. Eles são apenas aplicados posteriormente. Mas você continua tendo direito. A Constituição ela é bem objetiva. Tanto nos litígios judiciais quanto administrativos tem que ter contraditório e ampla defesa. Então, assim, eu também tenho que preservar o interesse público. Eu crio um mecanismo direto de resolução do problema, mas eu não afasto, e isso não pode, né, não poderia acontecer, eu não afasto o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte, você tem, tá? Só que em alguns casos, o contraditório e ampla defesa ele vai acontecer depois da ação, e não antes. Né? Então eu não estou te ameaçando recolher o carro e você vai se confrontar. Não, eu estou recolhendo, depois a gente conversa. Se você provou que houve ilegalidade, pede uma reparação de dano, sei lá, aí são outros 500. Tá? Mas a autoexecutoriedade ela não tem problema nenhum em conviver num bom momento com o contraditório e ampla defesa. A questão é que a autoexecutoriedade ela pode afastar temporariamente o contraditório e ampla defesa para atender ali o efetivo interesse público, percebe? Então entenda que eu tenho algumas situações que o contraditório ele vai ser posterior e não anterior, mas ele vai acontecer. Nunca eu vou poder dizer que não cabe contraditório e ampla defesa ali. Tá? A autoexecutoriedade tem algumas situações. Quando eu dou aula de poder de polícia, eu já explico a questão da multa. A multa tem dois momentos. Quando você aplica a multa e quando você executa uma multa. A aplicação de multa ela é autoexecutória. Não tenha dúvida disso. Agora, se você não paga a multa que eu apliquei, eu não posso executar a multa contra você direto. Eu, administração pública, preciso passar pelo judiciário. E o juiz tem que determinar a execução. Aí eu posso utilizar meios ali de constrição de bens para poder pagar aquela dívida. Percebe? Então, quando se fala em multa, é uma exceção à autoexecutoriedade, mas não à aplicação. Cuidado. Você tem que olhar o enunciado. Se ele fala para você que a multa foi aplicada, beleza. Autoexecutório. Agora, se ele falar que aplicou a multa não foi paga, agora a gente está querendo executar a cobrança... Executar cobrança de multa somente mediante procedimento judicial. A mesma coisa vale para, por exemplo, desapropriação. O ato de desapropriação é autoexecutório. O ato declaratório é autoexecutório, porque ele declara
que vai ser realizada uma desapropriação. Então a fase declaratória é autoexecutória. A execução da desapropriação que não é. Por quê? Porque para desapropriar eu tenho que te indenizar antes, né? Vamos na desapropriação mais comum de todas. Indenização prévia e justa em dinheiro. Se eu vou lá, te ofereço um X e você não concorda, eu não posso te expulsar da casa e te pagar depois. Então eu preciso, e aí existe a ação de desapropriação que é própria do Estado. O Estado vai propor uma ação de desapropriação contra você. E aí o judiciário é que vai decidir se o valor é justo, se tem que ser pago mais. Claro que nada impede que a administração pública peça uma liminar de emissão provisória na posse. Pode acontecer. Então você vai sair antes de receber. Mas isso porque houve decisão judicial. Então, de novo, multa e desapropriação. A aplicação ou a declaração, a aplicação de multa ou declaração de desapropriação, elas são autoexecutórias. O que eu não posso é executar a cobrança da multa e nem executar a desapropriação, porque isso dependerá de um procedimento judicial. Claro, se eu ofereço um valor para você de desapropriação e você aceita, houve um acordo. Então, óbvio que eu não preciso do judiciário aqui. Eu estou falando para executar quando não chegamos a um determinado acordo. Perfeito? Agora, para a gente fechar, a professora Di Pietro, ela sempre defendeu que existe um atributo chamado tipicidade. Vou colocar até um asterisco aqui para você perceber. Esse atributo, ele é defendido pela minoria da doutrina. Então, a doutrina minoritária, encabeçada pela professora Di Pietro, como quase sempre acontece, ela defende tipicidade. O que significa tipicidade? O ato, ele tem que guardar relação com a previsão legal. Você lembra no direito constitucional que você aprendeu o princípio da reserva legal? A Constituição, ela vai determinar, vai reservar para alguns tipos de lei aquela produção de matéria. Então tem algumas que só pode lei ordinária, outras que só pode por lei complementar, medida provisória pode alguns e não pode. Então isso é reserva legal. A mesma coisa aqui. O que a Di Pietro quis trazer foi mais ou menos que um princípio da reserva legal para dentro do ato administrativo. Então, se por acaso a lei diz que aquele ato é produzido por um decreto, eu não posso fazer aquilo por portaria, somente por decreto. Isso é tipicidade. É ter relação entre a formalização do ato e a previsão legal. Na boa, as críticas são enormes e são óbvias. Porque isso já é forma, por exemplo. Isso já é a forma do ato. Então, se o ato era para ser um decreto e foi um decreto, tá tudo bem, senão o ato nem existia. Eu não preciso dizer que isso é um atributo porque isso já é a forma. E a mesma coisa, mas o cara tem que ter competência. Bom, isso já é competência, isso já é princípio da legalidade. Mas eu até entendo o posicionamento da professora. Só que entender é uma coisa e aceitar é outra. E a doutrina majoritária, a doutrina moderna, a doutrina clássica, a doutrina maluca, o STF, ninguém fala disso. Se aparecer na sua prova tipicidade, entenda que é a adequação do meio legalmente estabelecido para a produção do ato. Então, por exemplo, se você... eu quero abrir um processo administrativo disciplinar. Eu sou autoridade competente. Tem que ser mediante uma portaria convocando a comissão licitante. Eu não uso portaria, eu faço um ofício para convocar a comissão. Está errado. Um instrumento errado. Então essa é a ideia da tipicidade. Tem que guardar uma ótima relação entre a forma de agir e como você agiu. Criticado, não é um atributo que vai aparecer com consistência. Se você pegar as últimas provas das grandes bancas, Sebrasp, né, antiga CESP, FCC, FGV, todo mundo defende a tríade, presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade, mas pode aparecer uma questão na prova em que a tipicidade surja. E se surgir, é só você saber o conceito para saber se está certo ou errado, tá? Mas os 3 atributos ou características clássicos foram falados. Mas não se esqueça, deixa a tipicidade meio assim, sabe, embaixo da manga, sabe? Vai que, se aparecer, pelo menos você está preparado para essa eventualidade, tá? Então, cuidado que a gente está falando de atributos ou características de um ato. O ato já existe e ele está produzindo efeitos. Por isso que a gente fala, o ato existe e considera-se legítimo. O ato existe e é autoexecutório. O ato existe e produz uma obrigação. É imperativo. Não confunda lá com poder de polícia, não confunda com elementos ou requisitos. Tranquilo? Então, fechamos, matamos aí essa parte de ato administrativo. A gente se vê aí na próxima aula.